Uma questão que a gente estava conversando também lá no PET sobre esses espaços de colar cartazes. A gente viu que está tudo muito separadinho, tem espaços exclusivos. Aqui no primeiro andar, praticamente quase todos são exclusivos. Os que não são exclusivos são os da escada. E a gente está vendo que está tendo uma disputa muito grande por espaço ali. É muita gente que quer colocar coisa ali e que está faltando espaço. E a gente sente falta de um lugar desse aqui no primeiro andar também. Tá tendo alguma conversa sobre mudar esse estilo ou não? Vocês pretendem manter do jeito que está? Não discutimos nada sobre isso não, né? Mas assim, eu acho legal a gente ter espaços fixos, porque aí você tem uma concentração ali, quer dizer, eu quero ouvir alguma coisa, ler alguma coisa sobre o PET, eu sei onde que eu vou achar. Eu quero ver, então eu sei que, por exemplo, eu estava até conversando com o Boanerges, ele estava solicitando, depois ele descobriu que tinham dois. Um de assessoria de imprensa, o outro laboratório de jornalismo impresso. Então assim, isso eu acho legal, porque as pessoas elas se direcionam para o lugar para ela ter acesso àquilo que ela quer. O da escada, acho que tem que ter um pouco assim, eu já escutei uma pessoa falar assim, nossa, mas tem um projeto tal, X, que está em tudo quanto é andar. Então tem que ter um pouco de parcimônia, as pessoas também têm que ter um pouco de bom senso. Ao mesmo tempo é chato a gente ficar, né, podando os outros, você já colou um, já colou dois. Então, acho que os da escada, eu acho que eles têm essa coisa ampla mesmo, aberta para qualquer um colocar. Aqui embaixo, a gente vai ter a biblioteca daqui a um tempo. Ali deve ter o linotipo, deve ter outros equipamentos mais antigos. A gente tem uma espécie de museu ali. Então, não é legal você fechar aquela parte com alguma coisa, né? A gente tem até aquele painel ali dos 60 anos que de repente a gente poderia, do curso de jornalismo, que a gente poderia pensar em fazer de alguma forma. Mas até agora não tínhamos, né? Você pensa alguma coisa? Eles mesmos reivindicaram o espaço lá da escada. Né? E ali foi bem o que a gente conversou, né, Nilson? O fato de vocês estarem no último andar, num andar que é mais dedicado à pós-graduação, a gente acha que vocês precisam ter algum tipo de apelo mais para a graduação. Um acesso mais direto aos alunos. De um acesso mais direto. Então a gente achou que aquele espaço ali... Então acho que a gente pode ir pensando assim, a partir de demandas, como que a gente pode, de alguma forma, tentar atender. E o que falta para a biblioteca ficar pronta? A biblioteca, nós ainda não temos todos o mobiliário completamente pronto não, mas já temos algumas coisas que vieram. O que está faltando é porque nós tínhamos uma biblioteca na Facom há muitos anos, uma biblioteca muito pequenininha, muito tímida. E quando teve a avaliação do curso pelo MEC, nos aconselharam a tirar a biblioteca dali, levar para a biblioteca central, até por não prejudicar a nossa avaliação de curso. Você não tem que ter biblioteca setorial. Se você não tiver espaço, você não tem que ter. Aí, então, os nossos livros foram para lá. Ao longo dos anos também, a universidade, em alguns momentos, fazia chamadas para a gente encaminhar, né, para fazer editais de compra de livros, e nós estamos fazendo isso umas 2 ou 3 vezes. Então, há um volume interessante de obras de comunicação e relacionadas na Biblioteca Central. Como a gente ia ter uma certa distância da Biblioteca Central, seria importante a gente ter a nossa biblioteca setorial aqui. Então, esses livros, mais os livros que já existiam na pós-graduação, numa biblioteca que tinha na pós-graduação, eles foram para a Biblioteca Central para que eles pudessem catalogar todas as obras como uma biblioteca setorial. Então isso não é um serviço que é feito pela gente, é um serviço que é feito pela biblioteca e a gente está aguardando que efetivamente esses livros venham e aí a gente estrutura a biblioteca. E a compra desse mobiliário está vinculada ao processo licitatório também? Também. Alguma coisa já está comprada. Você note que ali já tem umas estantes, um monte de estante ali. Não sei se esse número de estantes que nós temos será suficiente. Eu acho que a gente vai precisar comprar um pouco mais de coisas. E aí tem isso, quer dizer, você tem um recurso, mas você tem um monte de demanda. Então isso que a gente tem que fazer
como uma prioridade, o que vai ser investido em primeiro, né? Em equipamentos, em diversas coisas. Porque também tem aquilo que é custeio, tem aquilo que é capital. Custeio é o que não é permanente, não é material permanente. Uma estante, por exemplo, é material permanente. Um equipamento é material permanente. Então a gente tem que estudar isso, e o que a gente quer fazer é justamente uma discussão democrática de como, o que é prioridade, o que a gente tem que investir primeiro. São urgências, né? Quando você tem pouca coisa para gastar, você tem que criar certas urgências. O ideal seria gastar tudo de uma vez, tudo, né? de uma vez. Né? Esse processo licitatório, porque entra, pelo que eu estou aprendendo, né, bem? Ele é patrimônio, né? Tudo que é comprado como permanente vai virar patrimônio. Esses livros, por exemplo, para serem catalogados, tudo bem, é demorado, pode ser demorado, mas é porque ele é patrimônio, é público. Na verdade, assim. O processo é demorado, isso podia ser menos, mas o princípio do processo não é ruim, se a gente pensar bem, porque cada página daquele livro é público, então está sendo catalogado, enfim, para que venha para cá como acesso público, né?